No Brasil, nós tivemos grandes projetos de planos econômicos mal sucedidos. E para os investimentos, trazendo aqui para o nosso lado, a macroeconomia, né, os cenários econômicos são muito importantes para que o empresário possa investir no negócio, criar negócios que venham trazer prosperidade. E na maioria das vezes, quando o plano econômico não é bem feito, bem sucedido, ele atrapalha para que o empresário possa gerar empregos, renda para as famílias e trazer prosperidade e crescimento para o país e que o PIB venha a crescer. Tá? Então, por que é tão importante você conhecer os cenários econômicos? Quando você entende, né, quando a taxa de juros, por exemplo, que é determinante, né, para você ter um bom retorno ou não, você entender todas as nuances, né, do plano econômico que o país está vivendo, que o país está colocando em prática, você consegue criar cenários para que você possa investir e ter lucro. Né? Então, se você observar, por exemplo, quando tinha o plano cruzado, por exemplo, foi um desastre econômico. Né? Outros planos antes do plano cruzado também eram desastres. Outras épocas importantes, né, que você possa observar é quando há crise no mundo, sempre há grandes oportunidades de ganhar dinheiro, de investir e ganhar dinheiro. Basta você entender dos planos econômicos do país, basta você entender dos cenários econômicos, se você compra projetos atrelados ao dólar, se você compra atrelado a ouro, se você compra imóveis, se você compra participação societária na companhia, ou de repente você compra títulos do governo, né, Tesouro Direto, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, por exemplo. Tá? Então, você entendendo os cenários, você consegue criar estratégias para ganhar dinheiro. Se você é mais conservador, quer comprar títulos, né, do governo para ter uma rentabilidade mais garantida, vamos dizer assim, ele tem um menor risco de crédito. Então, você tem uma possibilidade de investir nos títulos de Tesouro Direto. Se você gosta de ter uma volatilidade um pouco maior, correr um risco maior de ganhar um pouco mais, investir no mercado financeiro. Então tem as empresas, né? Se você quer correr mais riscos, né, para ter um maior retorno, tem a possibilidade de você investir em empresas, né, que ainda não está listado na bolsa, que precisa de capital, né? E esse capital ela pega normalmente nos bancos e os bancos emprestam a custo muito alto. Se você entende daquele assunto, se você entende do negócio, há uma possibilidade de você ganhar dinheiro. Né? Hoje eles falam muito em private equity, né? Mas nada mais é do que uma empresa pequena que não tenha tanto uma estrutura de capital boa, né? Então você pode comprar uma participação dessa empresa e lucrar com isso. Normalmente eles pagam muito mais do que pagaria na bolsa de valores. Então o risco é claro que é maior daquela empresa não ser bem gerida e não conseguir ter um projeto econômico e ganhar dinheiro. Mas o risco é muito grande, tanto para ganhar quanto para perder. Né? Então você tem que entender bastante do negócio. Mas é uma grande oportunidade de você estar investindo nessas empresas que ainda não está listado na bolsa. Porém, você faz um estudo minucioso, se você não entende muito bem, pede conselho de alguém que entende daquele assunto, e aí você começa a estar investindo. Né? Nas crises é onde há muitas oportunidades. Né? Então, eu vou te dar alguns exemplos para você entender e ficar mais didático. Então, quando a taxa de juros sobe, por exemplo, normalmente é bom você comprar títulos do governo, porque ele tem uma remuneração muito boa, né? Então você compra título do governo. Quando a taxa de juros ela cai, é melhor você comprar, por exemplo, ações em companhias, porque a tendência é que as empresas vai ter créditos mais baratos, né? Então vai pegar capital mais barato e com isso ela vai investir mais. Então tem uma probabilidade dela ter um crescimento mais do que de você ter um ganho melhor do que você investir nos títulos, né? Por exemplo, quando você observa, né, as grandes crises que tiveram, por exemplo, a Grande Depressão, né? Então, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro aqui do Flávio Limonsic e Francisco Carlos Pulamani Martinho. Ele escreveu A Grande Depressão. É aquela grande guerra que teve, né, no mundo inteiro, e
Eu recomendo que você leia para você entender. Então, naquela época, as pessoas que fizeram reservas, né, que tinham boas reservas, conseguiram ganhar muito dinheiro naquela época. Tá? O que seria essa reserva? Eu vou te dar um exemplo para ficar bem didático. Digamos que você fez, imagina você, uma pessoa física, né? Então você reserva um ano numa aplicação financeira, né? Guardado, aplicado com alta liquidez. Se você precisar do dinheiro, vai estar disponível lá para investimento. Então, a preocupação não seria um ganho alto, seria alta liquidez. Nas empresas é a mesma coisa. Você tem uma aplicação financeira, né, destinado, caso houver uma crise, caso houver um problema nos recebimentos, ela tem essa aplicação que pode pagar os funcionários, que pode pagar as contas básicas do dia a dia, para a organização funcionar pelo menos um período de um ano, né? Que é o famoso capital de giro, para você pagar sempre em dia. Nessa pandemia agora, por exemplo, houve, a maior parte das empresas não tinha essas reservas, né? Eles não fizeram essas reservas. Então, quando começou a parar, todo mundo sem trabalhar, né? Não podia trabalhar por causa do Covid, por exemplo, as empresas entraram em pânico. E a grande maioria quebraram mesmo, fecharam as portas, né? Eu entrei num shopping aqui, por exemplo, cada 10 lojas tinham uma funcionando, né? Uma aberta. A maioria estava tudo fechado porque os empresários não tinham condição de bancar os funcionários em casa, né? O custo efetivo da locação do prédio para manter naquele lugar. Então, a reserva, ela faz com que você tenha capital, caso surgir uma crise no mundo, você consegue continuar trabalhando, executando o seu trabalho, né, normalmente, mesmo que a receita não está entrando, mas você consegue manter a estrutura funcionando, trabalhando, pagando as contas em dia e evitar que você tenha, que venha pagar juros, que venha falir ou etc. Então, você cria uma reserva para essas finalidades, né? E os grandes empresários, eles deixam sempre um montante de dinheiro disponível para oportunidades. O que seriam oportunidades? Você está está querendo comprar um imóvel, por exemplo. Se está numa crise, ninguém tem dinheiro para comprar. Os bancos emprestam com juros mais altos, né? E cobram muito mais caro. Se você tem a reserva, a pessoa não vai conseguir o dinheiro para financiar, então ele vai tentar vender mais baixo possível o valor. Se o imóvel vale 500 mil, se ele quer vender porque ele está precisando com urgência, ele vai vender por 300 mil ou até menos. Se você tem capital, você vai lá e compra, já ganhando 20%, 30% abaixo do valor de mercado, descontado. No mercado financeiro é a mesma coisa. A ação custa R$10, de repente as ações caem drasticamente. Não tem liquidez, não tendo liquidez, ele vai caindo, caindo, caindo. Os compradores que estão dispostos a comprar acabam pagando 30% abaixo do valor de mercado. Então, investir é você enxergar oportunidades, é você ter um capital reservado para oportunidades, para investimento. Os grandes investidores têm sempre um grande percentual de capital investido em uma aplicação que não tem tanta rentabilidade, mas esperando o momento certo para fazer investimento, para ganhar, para dobrar, para quintuplicar o seu patrimônio, usando essas estratégias de comprar abaixo do valor, bem descontado, tá? Então você observa, tem um outro livro aqui, que eu até gostaria de indicar para você. Esse livro aqui também foi em 2008, né, a crise do subprime lá, a crise de 2008 pelo Paul Krugman, né? Ele é o ganhador Nobel de Economia de 2008. Esse livro, ele fala muito, muito, muito sobre essa crise que teve no país lá, né? E nessa época houve muitas oportunidades de você ganhar dinheiro lá também. E essas oportunidades você não pode deixar passar, porque elas vêm sempre no momento de crise. Então, de repente a crise está muito aguda, é uma crise pequena, aí você tem algumas oportunidades. Se ela chega a uma depressão econômica, por exemplo, seria uma década de crise, aí você tem mais oportunidades. Então, quanto mais reserva você conseguir fazer, melhor, porque aí você consegue estar comprando muito abaixo de valor. Você tendo recursos, as pessoas vão trazer até você oportunidades, e aí você vai poder escolher, você vai ter o poder de escolha, qual tipo de negócio você vai investir, qual tipo você não vai, e quando surgem oportunidades boas de você ganhar dinheiro, você vai ganhar, vai comprar aquilo que realmente
vai fazer o seu dinheiro valorizar mais, vai criar carteira de negócio diversificada, e aí você vai ter diversas fontes de renda, valorização do patrimônio, crescimento do patrimônio, porque as coisas são como uma roda gigante, ela nunca vai estar sempre na mesma posição, ela está sempre girando, né? Está sempre girando. Uma hora uma hora está embaixo, uma hora está na média, imagina uma roda, né, girando, uma outra hora ela vai estar no topo, lá em cima. E se você souber observar os cenários econômicos, com isso você vai tendo oportunidade de ganhar dinheiro investindo dessa maneira, tá? Então, essas dicas que eu tinha para te dar hoje, se você gostar desse assunto, não esquece aí de compartilhar com seus amigos, não esquece de me seguir, de curtir, né, caso você ainda não siga a gente aqui, e nós teremos sempre oportunidades grandes de orientação para que você possa melhorar ainda mais, ou de repente você já sabe, porém a gente vai lembrar você de que se você fizer dessa maneira, você vai estar melhorando a gestão do seu patrimônio, criando oportunidade de crescer, que é o mais importante. Um grande abraço a você, aguardo você assistir nossos vídeos. Assista outros vídeos do canal também. Um abraço.